Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar dando continuidade à nossa aula da disciplina Introdução à Psicologia, e hoje falaremos sobre a origem da psicologia científica, as principais teorias da psicologia do século XX. Uma pequena recapitulação. Na última aula, nós falamos sobre o que é psicologia. Falamos sobre os pensamentos de alguns filósofos gregos, e como esses filósofos exerceram grande influência na construção do que é psicologia. Vimos como as teorias platônica e aristotélica, além da teoria de Descartes, ajudaram ao longo da história a entender melhor o ser humano. Mas apesar da psicologia ter como uma de suas bases a filosofia, o que difere a psicologia da filosofia são as abordagens e as técnicas usadas que direciona a psicologia para o seu próprio objeto de estudo. E é sobre isso que vamos falar nesta aula, que é como se deu a origem da psicologia científica, seu objeto de estudo, e como chegamos até as teorias da psicologia no século XX. Vou compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei para vocês para esta aula, que vai ter como o nosso tema principal, né, a origem da psicologia científica, as principais teorias da psicologia no século XX, ok? Bom, primeiramente, a origem da psicologia científica. A ciência, ela compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade. A gente chama isso de objeto de estudo, que é expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos, eles devem ser obtidos de maneira programada, sistemática e controlada, para que se permita a verificação de sua validade. Então, um conhecimento, para ser considerado científico, requer um objeto específico de estudo. E qual é o objeto de estudo da psicologia? Era a psique, ou seja, a mente. Mas, para Augusto Comte, esse objeto de estudo, ele não era observável. E aí a gente tem um pequeno problema. A psicologia, ela precisava ter o seu objeto de estudo para se manter enquanto ciência. Mas, segundo as exigências do positivismo da época, esse objeto de estudo, ele tinha que ser, de alguma forma, observável. E como, então, a psicologia pôde provar isso, né, para que ela pudesse ser reconhecida como ciência? Bom, eu quero falar, então, sobre o positivismo. Ele que fez essa exigência, né, que encostou a psicologia na parede para que ela pudesse realmente se mostrar, se aparecer e provar como ciência. Em que sentido, por exemplo? Primeiro, Augusto Comte, ele foi um filósofo francês que formulou a doutrina do positivismo. O que era o positivismo? O positivismo era uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX e que reconhece somente os fenômenos naturais ou fatos que são objetivamente observáveis. Então, para os positivistas, esse objeto chamado psique, estudo da alma, ele não era observável, não ia colar como ciência. Por quê? Porque para Augusto Comte, a gente tem aqui a anotação que a ciência tem como objetivo pesquisar leis que regem os fenômenos, e só o conhecimento das leis dos fenômenos, cujo resultado constante é o de fazer com que possamos prevê-los, evidentemente, pode nos levar, na vida ativa, a modificá-los em nosso benefício. Então, o positivismo, ele era inspirado no ideal de progresso contínuo da humanidade, uma característica do positivismo. E o positivismo, ele defendia a natureza teórica dos conhecimentos científicos, distinguindo-os dos conhecimentos técnicos práticos, ou seja, defendia a relação entre a teoria
e o fato essencial entre a teoria e a prática. Então, o positivismo, ele reivindica o primado da ciência. Quer dizer, nós conhecemos somente aquilo que as ciências naturais nos dão a conhecer. Então, o único método de conhecimento, segundo o positivismo, era o das ciências naturais. Ok? Então, para o positivismo, era interessante que a psicologia ela pudesse ter um objeto de estudo observável e assim ser reconhecida como ciência. E um dos caminhos seria a psicologia, ela poder depender da biologia ou da sociologia, de alguma forma ou outra, aproximar-se dessas áreas de estudo. Então, esperava-se que a psicologia ela pudesse manter-se em relações com as ciências biológicas e sociais. Um exemplo de aproximação se dá quando um profissional de psicologia procura estudar o homem em sua relação na sociedade. Então, quando ela estuda um homem na sua relação social, trabalho, relação com as pessoas, ela está se aproximando da sociologia. E quando a psicologia, o psicólogo, procura estudar temas relacionados ao pensamento, ela se aproxima da filosofia. Mas quando esse profissional, psicólogo, procura estudar, fazer pesquisa em laboratório, ele se aproxima da biologia. Então, de certa forma, Augusto Conde estava querendo dizer que não havia lugar para uma psicologia independente. De alguma forma ou outra, ela precisaria se aproximar, encostar em outras ciências para poder construir esse objeto de estudo tão importante na área científica. E aí nós temos, então, que a psicologia ela vai ter uma diversidade de objetos de estudo, né? Uma diversidade de objetos da psicologia. Segundo Buch, um psicólogo comportamentalista, por exemplo, se for perguntar para ele qual é o objeto de estudo da psicologia comportamental, ele vai dizer que é o comportamento humano. Se você chegar a um psicanalista e perguntar a ele qual é o objeto de estudo da psicanálise, ele vai dizer que o objeto de estudo da psicanálise é o consciente. Se você perguntar outras ciências, por exemplo, a Gestalt vai falar sobre a questão da percepção, né, da construção do ser humano como um todo, e por aí vai. Outros vão dizer que é personalidade. Então, no sentido amplo, o objeto de estudo da psicologia é um homem, independente seja no comportamento humano, que seja sobre o inconsciente, ou sobre a personalidade do homem, o objeto de estudo da psicologia vai ser o homem. Então, chegando a esse objeto de estudo que é um homem, tá? Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter várias correntes de teoria psicológica que vão estudar o homem de forma diferente, que vão olhar para esse objeto de estudo de maneira diferente. Então, quando falamos de objeto específico, nos referimos à linguagem rigorosa, a métodos e técnicas, processo cumulativo do conhecimento e objetividade. Isso que faz a ciência ser uma forma de conhecimento que supera o senso comum, que faz com que a psicologia saia daquela psicologia do senso comum e se torne uma psicologia conhecida como ciência. Portanto, o conhecimento, para ser considerado científico, requer um objeto específico de estudo, ok? E ainda falando sobre a diversidade de objetos da psicologia, a psicologia ela vai ter, então, como um objeto o homem. Tem como matéria-prima o homem em todas as suas expressões, que são as visíveis, comportamento, as invisíveis, sentimentos, as singulares, porque somos o que somos, as genéricas, porque somos todos assim, é o homem-corpo, é o homem-pensamento, é o homem-afeto, é o homem-ação, é tudo isso que está sintetizado no termo subjetividade. Então, a psicologia, como um ramo das ciências humanas, ela vai fortalecer a sua identidade e vai diferenciar das outras, né, considerando
cada um desses ramos da psicologia, cada uma das suas teorias psicológicas, né? E focando aí, de maneira particular, esse objeto que é o homem, que é o objeto de estudo da psicologia, o homem, construindo conhecimentos distintos e específicos a respeito dele, com base nas suas teorias psicológicas. Então, o que diferencia a psicologia das demais ciências humanas é a sua concepção sobre o homem. E aí nós vamos ter o tema da subjetividade, a diversidade de objetos da psicologia, e nesse subtema a gente fala da subjetividade. O que é a subjetividade? A subjetividade é a maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar e fazer de cada um. É o que constitui nosso modo de ser. É algo que é privativo de cada um de nós. Para Book, a subjetividade é um mundo de ideias, significados e emoções, construído internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica. É também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. Então, com o estudo da subjetividade, a psicologia contribui com a compreensão da totalidade da vida humana. E aí a gente vai entender que a subjetividade é a categoria-chave para a compreensão do psiquismo. O que é psiquismo? O psiquismo, ele é definido como um conjunto de características psicológicas de uma pessoa, de um indivíduo, tá? Ou um conjunto de fenômenos psíquicos e processos da evolução mental. Então, psíquico é um nome científico que resume as noções de alma, espírito, mente, pensamento, conduta, comportamento, vida pessoal, vida intelectual, afetiva e ativa, vida fisiológica. A vida propriamente dita é a que diz respeito, e que diz respeito também à existência do indivíduo como corpo vivo. Isso entra tudo dentro do termo psiquismo, ok? A origem da psicologia científica, para que a psicologia pudesse se tornar uma ciência, ela precisou de 3 bases filosóficas muito importantes, que é o positivismo, que nós já falamos aqui com Augusto Conde, que exigia que a psicologia tivesse um objeto observável para se tornar uma ciência. O materialismo, que seria o materialismo? A gente pode dizer que o materialismo considera os fatos do universo como suficientemente explicados em termos físicos pela existência e natureza da matéria. E o empirismo estava ligado ao desenvolvimento da mente, como ela adquire o conhecimento. E aí nós vamos ter algumas contribuições do empirismo, porque dessas 3 bases filosóficas, a que deu mais contribuição à psicologia foi o empirismo. E quais eram os princípios do empirismo? O papel principal do processo da sensação, análise da experiência consciente dos elementos, a síntese dos elementos em experiências mentais complexas, mediante o processo da associação, o enfoque nos processos mentais. E aí nós vamos ter aqui, de maneira mais explicativa, o empirismo era uma corrente filosófica que buscava entender de que forma se dá o conhecimento humano. E a palavra empirismo, ela vem do termo grego, palavra grega, empiria, que significa experiência. E quais eram os princípios aí? Explicando melhor, a nossa estrutura cognitiva é formada com base na experiência prática. As sensações que falamos e percepções são frutos de um conjunto de vivências que adquirimos por meio dos sentidos. As ideias simples são formadas com base na experiência imediata
que conhece objetos, por exemplo, carro. E aí, ideias complexas são junções de duas ou mais ideias simples, perfazendo elementos compostos que não existem na realidade. E a síntese dos elementos em experiências mentais complexas mediante o processo de associação. E o enfoque nos processos conscientes. E aí nós vamos ter os principais empiristas, entre eles John Locke, que tinha como teoria de que a mente adquire o conhecimento por meio da experiência. A teoria da tábua rasa. Nessa teoria, John Locke comparava a mente humana com uma tábua rasa, podendo também ser comparada com uma folha de papel totalmente em branco. George Berkeley, todo conhecimento era uma função ou dependia da experiência ou percepção do indivíduo. Já para David Hume, 3 leis de associação: lei da semelhança ou similaridade, a lei da contiguidade no tempo ou no espaço, e a lei da causa e do efeito. As ideias não são inatas, mas derivam, das sensações e das percepções que o ser humano adquire. David Hartley foi o primeiro a aplicar a teoria da associação para explicar todos os tipos de atividades mentais. Ele usa um termo chamado repetição. Quanto mais frequente é a ocorrência de 2 ideias simultâneas, mais rápida será a sua associação. E também temos James Mill. A mente era vista como uma máquina. Mente não passa de uma máquina, a mente não possuía uma função criativa. Além desses, tem mais 3, que é Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, o conhecimento é advindo da experiência, que é constituída pelo conjunto dos graus de conhecimento, ou seja, a sensação, a percepção, a imaginação e memória. Francis Bacon, ele dizia que o método filosófico e científico deve partir do método indutivo, que surge com base na observação da repetição de eventos. E John Stuart, filho de James Mill, era contra as ideias do pai. Para John Stuart, a mente exercia um papel ativo na associação das ideias. Então, esses empiristas contribuíram dessa forma para dar base à psicologia, para que pudesse se consolidar como psicologia científica, ou psicologia como ciência. Mas o nosso destaque aqui é Wundt, médico alemão, na Universidade de Leipzig, por volta de 1910, com outros colegas psicólogos, está aqui fazendo um experimento, né? Wundt era um professor de filosofia que conduzia experimentos sistemáticos em psicologia. Essa foto aí está lá Wundt no laboratório, cercado aí de alguns psicólogos, dando a sua aula, explicando aí as suas experiências. O que Wundt nos ensina? Primeiro que Wundt é considerado o pai da psicologia científica ou da psicologia moderna. E é sobre ele que vamos falar neste momento, tá? Bom, a origem da psicologia científica. A psicologia se estabeleceu como ciência na Alemanha, na cidade de Leipzig, quando Wilhelm Wundt, no final do século XIX, montou o primeiro laboratório para realizar experimentos de psicofisiologia. É importante destacarmos que no século XIX, a ciência estava em crescimento na Europa Ocidental, na Alemanha, na França e na Inglaterra. Para Wundt, o objeto de estudo da psicologia era a experiência imediata dos sujeitos, definida como a experiência tal como o sujeito a vive
antes de se pôr a pensar sobre ela, antes de comunicá-la, antes de conhecê-la. E aí, em outras palavras, a experiência tal como ela é. Ou seja, para Wundt, cumprir a meta de fundar uma nova ciência, que esse era o desejo dele, teve que rejeitar o pensamento não científico do passado, que vinha sendo construído por alguns filósofos até o início do século XIX, e eliminar as relações intelectuais entre a nova psicologia científica e a antiga filosofia mental. Então, Wundt era considerado um psicofísico, ou seja, acreditava que havia fenômenos do mundo físico, constituídos pelo corpo, e fenômenos do mundo mental, constituído pela mente. Então, Wundt deu à psicologia a marca da introspecção, realizada por indivíduos adultos e normais, como método para analisar os elementos mentais. Então, Wundt, ele pretendia, então, com a sua nova teoria, atacar uma concepção de psicologia muito comum em sua época, que tratava a mente como se fosse uma substância ou uma entidade, seja espiritual, né, espiritualismo, ou materialismo. Para Wundt, essa forma de fazer psicologia estaria totalmente equivocada. Então, Wundt, ele, com o surgimento da psicologia experimental, somente foi possível em função de um conjunto de ideias precursoras em filosofia e de novos avanços técnicos em fisiologia e anatomia. Então, a psicologia experimental, ela vai ter a junção de experimentos técnicos, de avanços técnicos e experimentos técnicos da fisiologia e algumas também da anatomia. Então, Wundt, o que acontece? Ele vai defender temas das pesquisas de Wundt, sensação, percepção, atenção, sentimento, reação e associação, porque ele acreditava que as funções mentais simples, como a sensação e percepção, deveriam ser estudadas por meio de métodos de laboratório. E ele era contra uma concepção de psicologia, conforme nós falamos aqui, né? Uma concepção de psicologia em sua época que tratava da mente como se fosse uma substância ou entidade, seja espiritual, espiritualismo ou materialismo, ok? Para ele isso estava totalmente equivocado. E nós temos uma contribuição de Wundt. Wundt, ele trouxe a ideia do voluntarismo. O voluntarismo de Wundt é a ideia de que a mente é capaz de organizar o conteúdo mental em processos de pensamento de nível mais elevado. Essa é a ideia do voluntarismo de Wundt. E também a teoria da experiência imediata dos sujeitos. Ele defendia que o objeto da psicologia, a experiência, é a experiência imediata dos sujeitos. Para ele, a experiência imediata é equilibrada pela interpretação. Um exemplo, ao descrever a sensação de desconforto que nós temos por uma dor de dente, a gente relata uma experiência imediata. Meu dente está doendo. Se você disser, estou com dor de dente, você está se referindo à experiência imediata. Agora, se você descrever a sensação de desconforto provocado por essa dor, você está relatando uma experiência imediata. Agora, se você falar apenas que você está com dor de dente, você está falando de uma experiência imediata. Então, para Wundt, o que era interessante era a experiência imediata. Então, Wundt descrevia a sua psicologia como ciência da experiência do consciente, que o método de psicologia científica deveria abranger as observações das experiências conscientes, e esse método se daria pela introspecção,
que é o autoexame do estado mental. A gente tem aqui agora o método experimental de Wundt, né? A gente tem aqui do lado esquerdo, por meio de um metrônomo, máquina que produz cliques audíveis em intervalos regulares. Wundt estudou os fenômenos psíquicos em uma tentativa de criar leis gerais que explicassem os fenômenos da atividade consciente. E aí, falando do método experimental de Wundt, o método experimental consiste num conjunto de procedimentos de observação, formulação de hipóteses, experimentação, testes de hipóteses, descrição e discussão de resultados, com vistas à identificação de relações causais entre determinada variável. Pelo método experimental, Wundt pretende pesquisar os processos elementares da vida mental, que são aqueles processos determinados pelas condições físicas do ambiente e pelas condições fisiológicas dos organismos. Então, a psicologia experimental, ela é herdeira da psicofísica. Trabalhava e ainda trabalha com temas como a sensação, a percepção, memória, etc. Técnicas, então, concebidas como a medição de tempo de reação, permanecem até hoje, né, utilizadas em pesquisas avançadas em ciências cognitivas. Então, nós vamos ter o seguinte, em suas pesquisas, Wundt, ele apontou 3 dimensões independentes do sentimento: prazer, desprazer, tensão, relaxamento e excitação, depressão. Então, vou repetir. Prazer, desprazer, tensão, relaxamento, excitação e depressão. São 3 dimensões importantes. Então, esse bamômetro aí que vocês estão vendo é a máquina que produz cliques, né? Então, ele faz a partir dessa experiência aí. Então, a psicologia experimental, ela determinou fatos, descobriu leis no domínio, que é aquilo que eu falei, a percepção, a aprendizagem, né, que foi importante. E eu quero chamar a atenção também que, além de Wundt, a gente também tem aí algo muito importante, que é a contribuição de outros cientistas alemães, fisiologistas, que também contribuíram com a psicologia para que ela pudesse se tornar uma ciência. Então, além de Wundt, outros teóricos apontados como responsáveis pelas primeiras aplicações do método experimental ao objeto de estudo da psicologia. Hermann von Helmholtz, Ernest Weber, Gustav Theodor Fichtner. Então, nós temos aqui, para Helmholtz, que não era psicólogo, os órgãos sensoriais humanos funcionavam como máquinas. Contribuição, então, para a psicologia: a velocidade do impulso neural sobre a visão e a audição. Ernest Weber, uma contribuição para a nova psicologia: é o limiar de 2 tempos. Ele deseja determinar a diferença mínima perceptível. Ele queria saber até que ponto a discriminação de pesos era influenciada pelo sentido muscular. E Fichtner, que trazer a proposta para medir as sensações, determinar se o estímulo está presente ou não, se foi sentido ou não. Segundo ele medir a intensidade do estímulo na qual as pessoas relatavam a primeira sensação, ou seja, o limiar absoluto da sensibilidade. Para cada sentido humano, existe determinado aumento relativo na intensidade do estímulo, que sempre produz uma mudança observável na intensidade da sensação, ok? Então, para os empiristas, a sensação era a única fonte de conhecimento e os fisiologistas estavam definindo a estrutura e a função dos sentidos.
Eu quero chamar a atenção aqui também para um grande psicólogo, que é Ebbinghaus, Hermann Ebbinghaus, psicólogo alemão, o primeiro psicólogo a pesquisar experimentalmente a aprendizagem e a memória. Quero agora chamar sua atenção para Hermann Ebbinghaus. Eu quero chamar agora a sua atenção para Hermann Ebbinghaus. Ele era um psicólogo alemão, o primeiro psicólogo a pesquisar experimentalmente a aprendizagem e a memória. Ele é o autor da curva do esquecimento, que demonstra que o material é esquecido rapidamente nas primeiras horas após a aprendizagem e mais lentamente depois disso. Então, está aqui, né, a curva do esquecimento de Ebbinghaus, uma pequena ilustração. A gente não vai entrar nesses detalhes, é somente para você ter aí as contribuições que esses psicólogos deram à psicologia enquanto ciência. Então, vocês estão vendo que foram muitos experimentos feitos ao longo do século XIX para que a psicologia pudesse ir se consolidando enquanto ciência. Bom, Wundt também ele exerceu algumas influências para que pudessem ser consolidadas algumas escolas psicológicas. A influência de Wundt marcou a constituição da psicologia enquanto ciência, e essa psicologia científica teve como primeiras abordagens 3 escolas: o estruturalismo, o funcionalismo e o associacionismo. Então, 3 escolas, 3 abordagens que surgiram a partir das teorias da influência aí da teórica de Wundt: estruturalismo, funcionalismo e o associacionismo. Para Jacob Vilela, nos Estados Unidos, no final do século XIX, o funcionalismo de William James e o estruturalismo de Edward Titchener eram as que mais se destacavam. As principais universidades de psicologia nos Estados Unidos, nessa época, era de Cornell e de Harvard, onde ensinavam, respectivamente, Titchener e James. Falando do estruturalismo agora. O fundador do estruturalismo foi Titchener. O estruturalismo permaneceu por cerca de 20 anos nos Estados Unidos, até ser substituído por outros movimentos mais novos. O objeto de estudo da psicologia para o estruturalismo era a consciência, constituída por unidades básicas, como as sensações, as imagens e os afetos. Então, lembra que agora estamos falando da psicologia como ciência. A psicologia já está consolidada como ciência, e aí a gente já vai ver vários teóricos, essas escolas, trabalhando alguns objetos de estudo da psicologia, diferente umas das outras, mas sabendo que o objeto de estudo maior da psicologia é o homem, isso a gente precisa considerar. Então, para o estruturalismo, qual era o objeto de estudo? Era a consciência, que era constituída por unidades básicas: sensação, imagem e afeto. Titchener percebeu que todos aprendem a descrever a experiência em termos de estímulo, e na vida cotidiana isso é benéfico e necessário. Descartou a ênfase de Wundt na percepção e concentrou-se nos elementos que compõem a estrutura da consciência. Essa é uma contribuição importante de Titchener. Segundo esse cientista, a tarefa fundamental da psicologia era descobrir a natureza das experiências conscientes elementares, ou seja, analisar a consciência em suas partes separadas e assim determinar a sua estrutura. Então, objeto de estudo no estruturalismo era a experiência consciente, a partir da autoobservação. Então, os 3 estados da consciência: o estado da sensação,
o da imagem e os estados afetivos. As sensações são os elementos básicos da percepção, o som, visão e cheiro. Tá? As imagens são elementos das ideias e estão no processo que reflete as experiências não presentes no momento, como lembrança de uma experiência passada. E os estados afetivos são as afeições e emoções como o amor, o ódio, a tristeza e etc. A parte principal da pesquisa de Titchener dedicava-se em descobrir os elementos da consciência. Então, Titchener percebeu que todos aprendem a descrever a experiência em termos de estímulo. Isso é muito importante, tá? A gente poder frisar. Então, ele concentrava os seus estudos nos elementos ou conteúdos mentais e traduzia os livros de Wundt do alemão para o inglês. Então, está aí o estruturalismo, primeira escola que sofreu influência de Wundt, porém, Titchener ele vai pensar um pouquinho diferente de Wundt. E aí nós vamos ter uma próxima escola que também ajudou a construir a psicologia como ciência, que é o funcionalismo, em 1850. William James foi o filósofo, psicólogo dos Estados Unidos, que foi, né, o precursor desse funcionalismo, que é compreender as funções dos fenômenos, e também entendida como a psicologia aplicada. Então, o funcionalismo tinha como principal fundador William James. Ele trabalhava o seguinte: a psicologia, para James, não tem como meta a descoberta dos elementos da experiência, mas o estudo sobre a adaptação dos seres humanos ao seu meio ambiente. Então, essa frase é importante. Então, o funcionalismo se preocupava com a adaptação dos seres humanos ao seu meio ambiente. Como eles faziam isso? O ambiente natural do qual a consciência deveria ser analisado seria o físico do ser humano. Para os teóricos do funcionalismo, a psicologia era vista como uma ciência biológica, interessada em estudar os processos, as operações e os atos psíquicos mentais, como formas de interação adaptativa. Então, todo estudo da psicologia para os funcionalistas visava o quê? Uma interação adaptativa da pessoa com o seu ambiente, sendo-se objeto de estudo a consciência. Ainda na questão do funcionalismo, nessa escola chamada funcionalismo, eles buscavam, então, entender como a mente e o comportamento funcionavam para que nós pudéssemos nos adaptar, ao meio. Então, você vai vendo aí, a preocupação do funcionalismo era o estudo da mente, da consciência, para que a pessoa pudesse ter um comportamento que a levasse a adaptar ao meio que ela estava, que ela vivia. Então, para os funcionalistas, o objeto de estudo da psicologia são os processos e operações mentais, consciência. A função da nossa consciência é de, então, nos guiar aos fins necessários para a sobrevivência. A função da consciência seria, nessa teoria, proporcionar capacidade de adaptação ao ambiente, permitindo-nos escolher. Permitindo-nos escolher. Interesse em processos também, funções que levam a consequências práticas. Estados de consciência são, segundo o funcionalista, as sensações, os desejos, as emoções, os conhecimentos e os raciocínios. E os funcionalistas focavam no objetivo da consciência e comportamento. Essa teoria dos funcionalistas teve uma influência, recebeu uma influência muito grande de Charles Darwin, né? A teoria evolucionista de Charles Darwin,
que influenciou no pensamento dos funcionalistas, no papel adaptativo da consciência, ou seja, o estudo sobre a adaptação dos seres humanos ao seu meio ambiente. Então, a consciência é necessária em um ambiente complexo, de outra forma, a evolução humana não ocorreria. E quais são as contribuições, então, do funcionalismo para a psicologia? O funcionalismo contribuiu com o desenvolvimento do behaviorismo e da psicologia aplicada. Então, a gente já vai vendo que essa escola já vai dar base para o surgimento de uma outra escola, de uma outra teoria comportamental, que é o behaviorismo. O funcionalismo também influenciou o sistema educacional, especialmente com relação à crença de John Dewey, que as crianças devem aprender no nível para o qual são preparadas para o desenvolvimento. Logo, o funcionalismo se preocupou com as funções da mente, em como ela é usada por um organismo para se adaptar ao seu ambiente. Saindo do funcionalismo, nós vamos entrar aqui em uma outra escola, que é o associacionismo. Tá? Bom, o associacionismo originou-se da concepção de que a aprendizagem acontece por um processo de associação de ideias. Isso aí é muito importante a gente falar. Eduardo Lee Turticai formulou a primeira teoria de aprendizagem na psicologia. Ele foi o primeiro a dar a contribuição para o behaviorismo. Para o associacionismo, a psicologia deveria estudar o comportamento e não elementos mentais ou experiências conscientes de qualquer espécie. Assim, então, o associacionismo reforçou a tendência de uma maior objetividade iniciada pelos funcionalistas. Além disso, as suas teorias tiveram amplo uso na educação, aumentando o envolvimento da psicologia na área da educação. Então, daqui a gente já vai percebendo a psicologia ela tomando já alguns rumos para poder fazer as suas intervenções na vida social das pessoas, em algumas áreas importantes, como essa aqui, a educação. Então, o método da teoria associacionista é o introspectivo, que consiste na descrição, na observação e análise das próprias experiências, sensação, pensamento e emoção. Então, o associacionismo influenciou as ideias da psicologia comportamental behaviorista. A gente pode dizer que foi o primeiro teórico behaviorista, mas a gente entende que outros vieram e com contribuições muito mais significativas, mas Durkheim, ele também deu uma contribuição muito significativa com as suas ideias para a formação da escola do behaviorismo. Então, o objeto de estudo da teoria associacionista é a consciência, a experiência consciente de um indivíduo em uma determinada situação, ok? Bom, nós vamos agora falar das tendências teóricas da psicologia para o século XX. Até aqui falamos das contribuições das teorias, de algumas teorias que ajudavam a psicologia a se consolidar como ciência, e saindo desse século XIX, entrando já no século XX, a gente vai ter algumas escolas muito importantes, e a primeira teoria importante que iniciamos aí é o behaviorismo radical, ou condicionamento clássico de Ivan Pavlov. O behaviorismo, primeiramente, é uma palavra que deriva do termo behavior, que em inglês quer dizer comportamento. Então, estamos deixando
as escolas anteriores e agora estamos iniciando algumas novas escolas, que é essas que vão nos acompanhar até os dias atuais, tá? O estruturalismo, né, o funcionalismo, e também o associacionismo ficaram para trás, mas deram base para o surgimento dessas escolas. E aí, no final do século XIX, início do século XX, surge o behaviorismo, responsável pela teoria do reflexo condicionado, relação entre estímulo e resposta. O condicionamento clássico, ou condicionamento pavloviano, ou condicionamento respondente. É um processo que descreve a gênese e a modificação de alguns comportamentos com base nos efeitos do binômio estímulo-resposta sobre o sistema nervoso central dos seres vivos. E aí a gente tem agora esse comportamento reflexo aí, reflexo condicionado. Eu separei aqui para vocês um vídeo, eu vou tentar passar aqui para vocês agora o vídeo de Ivan Pavlov, para que vocês possam agora entender um pouquinho essa experiência do comportamento do reflexo condicionado. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собачку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Então, ao ver a comida, o estímulo incondicionado gerava ali uma saliva, uma resposta incondicional. Então, antes do condicionamento,
um som foi criado, um estímulo neutro, e a resposta é não condicionada. Então, tocava a campainha, fazia um barulho, e o cão não salivava. Por quê? Porque não tinha nenhuma associação. Ele só salivava se ele sabia que viria a comida, viria a carne, por exemplo. Durante o condicionamento, aí o que o Pavlov fez? Juntou o som e a comida e criou uma resposta, né, incondicionada. Então, ele gerou um estímulo condicionado. O que aconteceu? Após o condicionamento, só o som já gerava a salivação, e a resposta é condicionada. Então, durante o condicionamento, que está sendo condicionado, ou seja, associação de som e comida e salivação. E após o condicionamento, bastava somente a campainha tocar, o som, e aí o que acontece? Este cão já faria a salivação. Então, foi dessa forma que Pavlov descobriu o reflexo condicionado. Foi uma descoberta de forma acidental. É um trabalho científico feito com glândulas digestivas dos cães, mas que foi assim, de maneira muito acidental. Então, o condicionamento clássico, ou condicionamento pavloviano, ou condicionamento respondente, é um processo que descreve a gênese e modificação de alguns comportamentos com base nos efeitos do binômio estímulo-resposta, conforme nós falamos aqui. Então, os cães, eles salivam naturalmente, tá? Aqui para você entender melhor. Os cães salivam naturalmente por comida. Pavlov chamou a correlação entre estímulo incondicionado. Qual era o estímulo incondicionado? Comida. E a resposta incondicionada? Salivação. Ok? Por outro lado, quando o estímulo não provoca qualquer tipo de resposta, ele é neutro. Então, que é o som da campainha. Tá? Você voltando aqui, você vê que no número 2, só o som sozinho não gera nenhuma salivação. Tá? Então, o procedimento consistiu em tocar o sino e depois apresentar comida. E depois de apresentar comida, os medidores indicavam a salivação do cão. Tá? Depois de uma série de apresentações de 2 estímulos, sino e comida, Pavlov consegue que eles ficassem associados. Então, ele associa sino e comida. Tá? Isso ficou demonstrado porque a apresentação do som do sino, né, conseguia causar a salivação. Assim, o comportamento seria denominado de resposta condicionada. É o que a gente tem aqui no finalzinho, a resposta condicionada. Portanto, assim, o behaviorismo é um estudo científico do comportamento observável, trabalhando na base de que o comportamento pode ser reduzido a unidades aprendidas, estímulo-resposta, ok? Então, a gente assistiu o vídeo, eu vou postar lá na nossa plataforma esse vídeo, para que você possa depois assistir melhor. Bom, saindo do behaviorismo radical, né, o behaviorismo de Ivan Pavlov, a gente vai entrar agora no behaviorismo clássico, que é de John Watson. Por volta da segunda década do século XX, nessa época a psicologia passou a ser a ciência que estudava o comportamento, era o que estava em alta. O período de 1912 a 1930 foi chamado de behaviorismo clássico. Behaviorismo é uma palavra que deriva do termo behavior, que falamos recentemente, que significa comportamento. E no behaviorismo, a compreensão dos fenômenos psíquicos passa pela observação do comportamento humano. Então, o objeto de estudo agora passa a ser o comportamento humano. A sequência estímulo-resposta é um elemento-chave para a compreensão do behaviorismo, né? E o objeto de estudo do behaviorismo é o comportamento. O pensamento era como os demais aspectos, funcionamento humano, uma espécie de comportamento sensório-motor. Então, o pensamento, para o behaviorismo, era como
um comportamento sensório motor, ok? Depois do behaviorismo clássico, a gente vai ter o behaviorismo operante. Mas antes disso, só uma observação, o interesse de Watson era o estudo do comportamento. Ele propõe que a psicologia seja uma ciência que leve a generalizações amplas sobre o comportamento humano, mantendo-se uniformemente do procedimento experimental para que os experimentos dos psicólogos possam, assim como dos físicos e químicos, ser replicados em qualquer laboratório, né? Então, o behaviorismo dá ênfase à experiência do laboratório. Então, a primeira fase do trabalho de Watson é marcada por um grande interesse na psicologia animal. E a partir do século XX, havia muitos psicólogos que trabalhavam também com psicologia animal, ok? Então, para Watson, a psicologia deveria ser uma ciência do comportamento. Então, a visão dele a psicologia é a ciência do comportamento. É uma ciência natural e experimental. É isso na visão de Watson. Então, a meta da psicologia para o Watson, no behaviorismo clássico, deveria ser a previsão e o controle do comportamento. Tá? Agora sim, a gente vai entrar para o behaviorismo com Skinner, que fala do comportamento operante. Né? Skinner foi um psicólogo behaviorista e ele foi inventor e filósofo norte-americano. Skinner vai falar sobre condicionamento operante, situação de aprendizagem que envolve o comportamento emitido por um organismo em vez de elicitado por um estímulo detectável, como foi com Ivan Pavlov. Então, além da aquisição, a força de um comportamento operante aumenta quando em seguida recebe um estímulo reforçador. Então, Skinner vai falar do reforço positivo, reforço negativo, tá? Que também teve isso trouxe uma grande contribuição para a área da educação. Então, no condicionamento operante de Skinner, o reforço vem sendo aplicado em ambiente de trabalho em que os programas de modificação de comportamento visam reduzir as faltas, melhorar o desempenho do trabalho e as práticas de segurança, além de aperfeiçoar as habilidades na função. Então, Skinner trabalha com reforço positivo, reforço negativo, e que procura, dessa forma, mexer com o comportamento da pessoa. Ainda sobre Skinner e Pavlov, a gente pode fazer uma pequena diferença aqui entre as duas teorias, de Pavlov e de Skinner, ambos do behaviorismo. Em Pavlov, o reflexo condicionado é uma reação a um estímulo causal, que era a questão, por exemplo, lá do sino com a comida, a associação do sino e comida, estimulava a salivação do cão. Para Skinner, o condicionamento operante é um mecanismo que premia uma determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado a associar a necessidade à ação. Então, a pessoa fez algo, ela ganha um prêmio, ela fez outro, ela ganha um prêmio, e aí é um pouquinho relacionado a mérito, né? A resposta a um estímulo puramente externo, no caso de Pavlov. No caso de Skinner, o hábito gerado por uma ação do indivíduo. No comportamento respondente Pavlov, há um estímulo segue uma resposta. No comportamento operante de Skinner, o ambiente é modificado e produz consequências que agem de novo e sobre ele, alterando a probabilidade de ocorrência futura semelhante. Então, o condicionamento operante é um mecanismo de aprendizagem de novo comportamento, um processo que Skinner chamou de modelagem. Então, Skinner deu nome a esse tipo de comportamento adquirido como o nome de modelagem, ok? E tem mais uma diferença entre eles, né? Entre Ivan Pavlov e Skinner. O instrumento fundamental de método da modelagem é o reforço.
e a consequência de uma ação quando ela é percebida por aquele que pratica. No condicionamento operante, o método de aprendizado é baseado na promoção de recompensa e punição por comportamento. Por isso, algumas escolas trabalham com as ideias aí de Skinner, né? Sobre recompensa, punição, de forma a estimular um comportamento desejado naquele ambiente. E a gente vai ter as contribuições do behaviorismo, treinamento de empresa, clínica psicológica, trabalho educativo de crianças excepcionais, publicidade e outras mais. Então, o behaviorismo hoje, ele é visto em muitas áreas, né, que trabalham o comportamento do ser humano, tá? A contribuição de Pavlov pode ser vista também na aprendizagem e no condicionamento das pessoas. Então, behaviorismo é fundamental para educadores, porque afeta o modo como os alunos reagem e se comportam na sala de aula e sugere que os professores podem influenciar diretamente o comportamento dos seus alunos, ok? Bom, deixando essa teoria do behaviorismo, nós vamos entrar agora numa outra teoria importante do século XX, que é a psicanálise, com Freud, que era médico, neurologista, austríaco e criador da psicanálise. Está aí Freud atendendo com a sua paciente no divã, né? Seguindo. Bom, falando agora da psicanálise, deixamos o behaviorismo, que tinha como objeto de estudo o comportamento humano, vamos agora entrar na psicanálise, entender as suas principais teorias, e vamos entender também o objeto de estudo da psicanálise, que é o inconsciente. Freud desenvolveu a teoria psicanalítica baseada em sua experiência clínica, tá? O ponto nuclear dessa teoria é o postulado da existência do inconsciente, como um receptáculo de lembranças traumáticas e reprimidas, que no nosso inconsciente a gente tem ali onde fica reservada nossas lembranças traumáticas, aquilo que nos reprimiu enquanto criança ou em experiências vividas ao longo do nosso desenvolvimento. Um reservatório de impulsos que constitui fonte de ansiedade por serem socialmente ou eticamente inaceitáveis para o indivíduo, ok? A psicanálise, e vamos falar então das principais teorias da psicanálise. A nossa ideia aqui não é fazer um estudo de psicanálise, até porque não sou psicanalista, mas nós trabalharmos algumas teorias principais da psicanálise, tá? Uma observação, quando eu falo eu não sou psicanalista, eu sou psicólogo, então a psicanálise é uma teoria dentro da psicologia, como tem a cognitiva comportamental, behaviorista, gestalt, humanista existencial, tá? Então, são várias teorias dentro da psicologia, ok? Então, a psicanálise, as principais teorias da psicanálise são, ela enfatiza a importância dos processos afetivos nas relações humanas, delimita o inconsciente como objeto de estudo e rompe com a tradição da psicologia como ciência da razão e da consciência. Então, o sujeito é dotado de um aparelho psíquico composto por 3 elementos: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Para Freud, não existe subconsciente. Então, existe inconsciente, consciente, pré-consciente. Não há subconsciente no entendimento aí de Freud. E aí ele vai falar do determinismo psíquico. O que é isso? Não há nenhuma descontinuidade na vida mental, nada ocorre ao acaso, e muito menos os processos mentais. Então, tudo tem uma razão por que acontece. Há uma causa para cada pensamento, memória revivida, sentimento ou ação. Nada acontece por acontecer. Cada evento mental é causado pela intenção consciente ou uma intenção inconsciente e é determinado por fatos que o precederam, experiências passadas, traumas vividos
na infância e etc. E aí nós temos a psicanálise, principais teorias, né? A estrutura de personalidade. Freud propõe 3 estruturas para a psique. Contém tudo que é herdado, que está presente no nascimento e na constituição, acima de tudo, os instintos que se originam da organização somática e encontram expressão psíquica sob forma que nos são desconhecidas. E aí essa estrutura da personalidade, essa estrutura da personalidade original, básica e central do ser humano, exposta tanto às exigências somáticas do corpo, como às exigências do ego e do superego. Então, as leis do pensamento não se aplicam ao id, havendo assim impulsos contraditórios lado a lado, sem que um anule o outro, ou sem que um diminua o outro. O id seria o reservatório de energia de toda a personalidade. Então, a gente está falando da estrutura da personalidade. Então, a estrutura da psique. Quando a gente fala aqui essa estrutura aí da personalidade, a gente vai entrar, então, na questão das tópicas, né? As 2 tópicas que Freud falou, e vamos falar mais adiante. Então, as principais teorias da psicanálise, a gente pode também destacar aqui a pulsão, né? A pulsão de vida e pulsão de morte. O que é isso? Pressupõe conflitos básicos, biológicos e contínuos e não resolvidos na pessoa. Do lado esquerdo, você tem a pulsão de vida, que é libido, energia para o instinto da vida, sexual, erótica, fisicamente gratificante, mantenedora da vida, que procura manter a unidade do organismo e sua existência, que tem um caráter integrativo, globalizante e de ligação. E a pulsão de morte, agressividade, energia para o instinto de morte, que é agressiva, destrutiva, incitadora da morte, caráter repetitivo regressivo, demoníaco, entre aspas, busca a redução completa das tensões, estado anorgânico, proporciona igualmente satisfação e prazer, inicialmente voltada para o interior, autodestruição, e posteriormente voltada para o exterior. Então, são pulsões de vida, pulsão de morte, são também temas importantes na teoria psicanalítica. E aí a gente tem também as teorias do aparelho psíquico, né? Por volta de 1900, a primeira teoria sobre a estrutura do aparelho psíquico, consciente, pré-consciente e inconsciente. E em 1920, a segunda tópica, que é a teoria com os conceitos de id, ego, e aí faltou aqui, né, o superego, ok? Essas tópicas mostram como a mente é compreendida na teoria freudiana. Para Freud, o inconsciente é a área da mente que organiza os fenômenos psíquicos que não podem, em um dado momento, ficar acessíveis à consciência. Por isso que a gente fala que o inconsciente, ele é o objeto de estudo principal da psicanálise, tá? Bom, a gente vai falar agora sobre essa primeira tópica de Freud, que é a questão da estrutura do aparelho psíquico, na primeira tópica, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O que seria o consciente, na visão da psicanálise? O consciente é uma parte da mente e representa tudo aquilo do qual estamos cientes num dado momento. Trata-se do conteúdo, dos conteúdos psíquicos que se tem consciência em determinado momento. Está relacionado com a capacidade de ter percepção dos sentidos, pensamentos, lembranças e fantasias do momento. Então, consciente é aquilo que eu estou vivenciando, aquilo que eu estou pensando no momento, que eu estou observando. Para Freud, apenas uns poucos pensamentos são mantidos no consciente. Então, o sistema consciente ele tem a função de receber informação proveniente do ambiente, tá, do exterior, e também do interior, e ficam registrados qualitativamente de acordo com o prazer ou desprazer que elas causam. Porém, ele não retém esses registros e representações como depósito ou arquivo deles.
Por quê? Porque esse depósito vai estar aonde? Vai estar no inconsciente, segundo Freud. E aí nós vamos ter o pré-consciente. Você está vendo aqui essa figura ao lado direito, né? O pré-consciente está entre o consciente, que é a parte mais externa, e o inconsciente, que é o que está submerso, tá? Então, esse iceberg aqui explica muito bem essa tópica aqui de Freud. Então, o pré-consciente é uma parte do inconsciente, mas da qual pode se tornar, a consciência com facilidade. As partes da memória que são acessíveis fazem parte dele. Então, ou seja, há uma parte que é acessível ao pré-consciente, mas há outras partes aqui não são acessíveis ao pré-consciente. Então, Freud ele vai falar como a gente acessa esse inconsciente aqui. Mas o pré-consciente, por estar entre o consciente e o inconsciente, então parte da memória pode ser acessível através do pré-consciente. Então, uma vasta área de posse de lembranças, desde coisas bem comuns até elementos de grande significado na vivência do sujeito e nas suas experiências passadas, ok? Então, o pré-consciente funciona como uma espécie de peneira. Ele vai selecionar aquilo que pode ou não passar para o consciente. Então, isso eu deixo, isso eu não deixo. Então, o pré-consciente ele vai ser a censura, né, daquilo que vem do inconsciente. A gente vai falar melhor sobre isso quando nós falarmos na segunda tópica de Freud. E a gente tem, então, o inconsciente de Freud, né, dentro da primeira tópica. Bom, o que seria esse, então, inconsciente? É onde acontecem os processos psíquicos, abriga os elementos instintivos que nunca foram conscientes e que não são acessíveis à consciência. Guarda o material censurado e reprimido, né? Experiências que você tem, que você não consegue processar, você acaba recalcando, fica lá no seu inconsciente, é o que não se permite lembrar. Mas Freud chegou ao inconsciente através dos sonhos. Então, ele consegue chegar lá através dos sonhos e também atos falhos e lapso de memória são manifestações típicas do inconsciente. Tá? O que seria atos falhos? Ato falho é um equívoco na fala, por exemplo, na memória, uma situação que você, por exemplo, chama alguém pelo nome errado, né? Você encontrou com um amigo, ao invés de você chamá-lo de José, você, numa conversa, chama ele de João, né? Então, o que você está pensando secretamente acaba emergindo por meio da fala de uma forma não intencional. Isso é um ato falho. É o que vem pela fala, mas não de maneira intencional. Então, a gente chama isso de um ato falho, ok? Então, atos falhos e lapsos de memória são manifestações típicas do inconsciente. Então, a respeito do inconsciente, dizer que a mente funciona como um iceberg, em que parte dos pensamentos é perceptível e a outra parte não. Então, é isso que Freud tenta colocar para a gente nesse desenho aqui, que parte dos elementos são perceptíveis e parte não. O que não é perceptível é o que está no nosso inconsciente. E aí, seguindo, a gente vai ter agora a segunda tópica de Freud, da estrutura psíquica da psicanálise. E falando do id. O que o id é? O id é herdado, o id é o reservatório de energia psíquica, o id é a parte instintiva da personalidade, não tem nenhum conhecimento da realidade objetiva, é egoísta, né? Busca permanentemente descarregar a atenção, opera pelo princípio do prazer, desejos, vontades e pulsões primitivas, formado principalmente pelos instintos. O id quase sempre entra em conflito com o superego. Então, o id faz parte da segunda tópica. Quando a gente fala que é herdado, o id é um componente nato dos indivíduos, ou seja, as pessoas nascem com ele, tá?
contém tudo que é herdado, que está presente no nascimento e na constituição, acima de tudo, os instintos que se originam na organização somática encontram expressões psíquicas ali, encontram, né, essas expressões psíquicas no id. E quando a gente fala que é o reservatório de energia psíquica, é que os seus conteúdos são quase todos inconscientes, inclui configurações mentais que nunca se tornarão, né, conscientes, né? É parte instintiva da personalidade, porque a partir do id desenvolve-se outras partes que compõem a personalidade, que é o ego e o superego, tá? E aqui nós falamos a questão do prazer, ok? Então, um pensamento, uma lembrança, excluídos da consciência, mais localizados na área do id, será capaz de influenciar toda a vida mental de uma pessoa. Então, o id como diz algumas pessoas, né, por o prazer, né? Não apenas assim, a vontade, é o desejo, né? São as pulsões. Então, o id é tudo isso, ok? Bom, e aí nós temos o ego. É a parte do aparelho psíquico que está em contato com a realidade externa, né? É também chamado de princípio da realidade. Então, o ego é aquilo que aquilo que eu sou, ok? Aquilo que nós somos. Ele distingue o interno do externo, constitui a totalidade da pessoa. O ego, ele é o mediador entre o princípio do prazer, do id, e as imposições sociais do superego. Então, o ego, ele está no meio do fogo cruzado, entre o desejo, né, e a censura, entre o que o id quer fazer e o que o superego entende que não pode ser feito. Então, o ego está nesse meio aí, desse fogo cruzado entre o superego e o id, ok? Então, desenvolve-se a partir do id, à medida que a pessoa vai tomando consciência da sua própria identidade, ela vai aprendendo a aplacar as constantes exigências do id. Então, ela vai aprendendo a lidar com os desejos, com as vontades, com aquilo que pode, que não pode, de acordo com a formação da sua identidade. É responsável pelo equilíbrio da psique, o ego, né, que traz esse equilíbrio psicológico, e tem a tarefa de garantir a saúde mental e protege a sanidade da personalidade, ok? Vai coordenar os mecanismos psicológicos de defesa e desenvolve já nos primeiros anos de vida do indivíduo, ok? Não desenvolver, desenvolve. Então, o ego, ele passa a ser desenvolvido a partir dos primeiros anos de vida do indivíduo. Por isso, Freud trabalha as fases lá do desenvolvimento humano. Fase oral, fase anal, e aí tem todo esse processo de desenvolvimento da vida humana a partir dos estudos de Freud. Também o ego esforça-se pelo prazer e busca evitar o desprazer. Então, aquelas situações agradáveis, ele vai buscar e vai evitar situações desagradáveis. Isso é função do ego. E agora nós temos aqui o superego, tá? Atua como juiz ou censor sobre as atividades e pensamentos do ego. É a censura, é o que pode e o que não pode, ok? É interessante que a gente não pode, a pessoa que excesso de superego faz com que a pessoa seja muito reprimida, mas também a falta de superego faz com que a pessoa também não respeite as leis. Se ela for só id, ela não vai respeitar leis sociais. Então, é preciso ter o superego para poder colocar uma certa censura, para trazer o que a gente está vendo aqui, os códigos morais, isso pode, isso não pode, isso é correto na sociedade, isso não é correto, essa conduta está certa, essa conduta não é certa. Então, ele vai trabalhar com os parâmetros que constituem, né, algo importante da nossa personalidade, sendo lugar das regras sociais, dos ideais e dos modelos de comportamento. O superego vai atuar como um conselheiro para o ego, vai dizer assim para o ego, olha, não faz isso, isso é contra a lei, isso não vai terminar bem, você pode ir preso. Então, o superego é que vai falar isso para o ego, tá? E o ego vai ouvir o superego, tá? E aí vai estar na sua razão,
ok? Aqui nós temos um pouquinho dessa explicação nesses dois gráficos, né? A gente tem aqui a consciência, está lá em cima, a ponta do iceberg, e submerso a gente tem aqui o consciente, o ego, e o superego, né? Que ocupa essa área do pré-consciente, tá? E a gente tem o inconsciente e o id aqui embaixo, ok? Do lado direito, a gente tem aqui consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, essas são as duas tópicas do aparelho psíquico, da estrutura, né, do aparelho psíquico, segundo a psicanálise. Então, esses são temas importantes na estrutura da psicanálise, no estudo do objeto de psicologia da psicanálise, que é o inconsciente, ok? E aí nós vamos ter um outro tema importante, que é os mecanismos de defesa, segundo a psicanálise, que são estratégias adotadas pela pessoa para promover seu ajustamento diante das adversidades da vida. E a gente tem os 16 aqui, que é a repressão, negação, racionalização, forma reativa, projeção, regressão, sublimação, deslocamento, identificação, regressão, isolamento. A gente tem também, regressão já falamos, né? Acabei repetindo aqui. A substituição, a fantasia, a compensação, expiação e a introjeção. Então, são formas como a gente reage às diversas situações da vida. Então, não vou entrar, não vou falar sobre cada um desse mecanismo de defesa, mas apenas para você saber que faz parte da teoria da psicanálise esse tema chamado mecanismo de defesa, como o indivíduo reage às adversidades da vida, ok? Isso é trabalhado terapeuticamente, a visão aí na terapia da psicanálise. Bom, saindo da psicanálise, a gente vai entrar agora numa terceira teoria importante desse início do século XX, foi a Gestalt, a psicologia da forma. Gestalt era conhecida como a psicologia da forma. Bom, o fundador da Gestalt foi Fritz Perls, psicoterapeuta, Perls, né? Alguns pronunciam Perls, né? Psicoterapeuta e médico de origem judaica, se aproximou da psicanálise. Junto com sua esposa, Laura Perls, desenvolveu uma abordagem de psicoterapia que chamou de Gestalt terapia. O movimento Gestalt surgiu na Alemanha, 1910 a 1912. A palavra Gestalt é alemã, mas não há uma tradução clara no português. A palavra portuguesa que mais se aproxima do sentido de Gestalt é forma. Por isso a gente fala Gestalt, psicologia da forma, ou configuração. Então, a Gestalt foi inspirada no existencialismo, humanismo, na teoria de campo de Kurt Lewin, na fenomenologia e no psicodrama de Jacob Levi Moreno. O ponto de partida da Gestalt foi o estudo da percepção visual do movimento, tendo como objetivo o quê? Qual é o objetivo da Gestalt? Determinar os princípios que organizam a nossa percepção, ou seja, o modo como estruturamos a nossa realidade. E aí a gente tem alguns representantes da teoria da Gestalt, Max Werdmeier, Kohler e Kurt Kofka. Todos eles estiveram profundamente envolvidos com a arte ao longo de suas vidas. Galera, meu inglês é horrível, vocês estão vendo aqui que meu inglês é péssimo, né? Mas deu para você entender o que eu quis dizer, né? Bom, nós temos aqui um dado importante, né? Que esses representantes da teoria da Gestalt, eles deram uma contribuição muito importante, muito significativa nessa teoria, mas eles tinham algumas
Particularidade, todos tinham, de alguma forma ou outra, envolvimento com a arte. Você está vendo esse desenho aí, né? Você já deve ter, olha bem para esse desenho, a gente vê rapidamente, olhando, a gente vê aqui uma taça, a gente vê uma árvore, né? Ou uma pessoa tocando um instrumento. Mas se você ver com detalhe, você vai ver na árvore, por exemplo, um gorila de um lado, né? E um tigre, uma onça no meio. E essa pessoa que está tocando esse instrumento, se você ver com detalhe, você vai perceber aqui que tem um rosto. Se você for olhar para essa taça, você vai ver que tem a figura de duas pessoas olhando uma para a outra. Por isso a psicologia da Gestalt, ela é entendida como a psicologia da forma, né? Por conta dessas formas, dessa maneira de perceber a realidade que influencia no comportamento humano. E aí a gente entrando na teoria Gestalt, a teoria da Gestalt, eles estavam preocupados em compreender os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente da que ele tem na realidade. É o caso daquele desenho que nós vimos ali. Não foca no passado e nem no futuro, mas no presente. Isso é uma característica importante da Gestalt. Uma característica principal da Gestalt é o foco no presente. Compreensão do comportamento humano se dá a partir do fenômeno da percepção. Então, a percepção ela é algo de muito importante na teoria Gestalt. A Gestalt encontra nesses fenômenos da percepção as condições para a compreensão do comportamento humano. A maneira como percebemos um determinado estímulo irá desencadear nosso comportamento. Então, a Gestalt ela liga o nosso comportamento à nossa percepção. Então, o princípio básico da teoria gestaltista é que o inteiro é interpretado de maneira diferente que a soma de suas partes. Então, a percepção é o ponto de partida e também um dos temas centrais da teoria Gestalt. Então, a maneira como nós percebemos um determinado estímulo irá desencadear o nosso comportamento. Isso é a base da teoria Gestalt. E aí a gente tem a percepção. A percepção ocupa um lugar central na teoria da Gestalt. Processo de apreensão da realidade como um conjunto global organizado, em função dos nossos desejos, das nossas necessidades e das nossas experiências, ok? Para essa teoria da Gestalt, o processo de percepção encontra-se entre o estímulo que o meio fornece e a resposta do indivíduo a esse estímulo. Parece um pouquinho do behaviorismo, né? A sensação é percepção e a percepção fazem parte de um processo único de decodificação de estímulos, onde a sensação está associada à recepção do estímulo e a percepção à sua interpretação. Então, a sensação é o estímulo e a percepção é a interpretação, e que vai gerar um comportamento. Então, a Gestalt é uma ciência que estuda a maneira como a nossa mente ela vai interpretar os estímulos visuais que nos rodeiam. Por isso, a Gestalt é cercada de muitas figuras, né? A gente vê inicialmente aquelas imagens, e as leis da Gestalt, elas também vão seguir um pouquinho essas imagens, como essa que você está vendo aí, ok? Do lado direito. Bom, na teoria da Gestalt, funções da percepção, a gente tem a função informativa, que seria manter-se em contato constante com o meio, a atualização para sobreviver e se desenvolver. Então, a percepção ela vai me informar que o meio é seguro, que eu posso me manter ali, que eu posso me desenvolver, que é boa a minha adaptação, que posso me relacionar bem. Então, eu estou tendo uma boa percepção daquele ambiente, daquele meio. E ela vai também me dar uma resposta defensiva, né? Pela percepção, eu posso perceber um perigo, uma ameaça, e vou ter a opção de me esquivar ou de atacar, de reagir àquilo que ameaça.
Então, isso vem da função da percepção dentro da Gestalt. A boa forma, a Gestalt encontra nesses fenômenos da percepção as condições para a compreensão do comportamento humano. A maneira como percebemos um determinado estímulo irá desencadear o nosso comportamento, ok? Tá aí essa figura, ó, olhando você, assim, você de imediato, você vai imaginar que é uma pessoa que está olhando de lado, mas se você vê bem, ela está olhando de frente, meio que confunde um pouco, né? É interessante essa figura. Vamos seguir um pouco mais. A gente vai entrar agora nas leis da Gestalt. E a primeira lei da Gestalt é a lei da semelhança. O que seria essa lei da semelhança? Objetos que possuem formas, cores ou aparência geral semelhante também tendem a ser interpretados como uma só unidade. Ou similaridade, possivelmente a lei mais óbvia que define que os objetos similares tendem a se agrupar. Por exemplo, objetos semelhantes permaneçam juntos. Na primeira figura, nós vemos o que a maioria das pessoas vê, né? Coluna de quadrado e também coluna de círculos. Você tem aqui coluna de quadrado e coluna de círculos, né? Mas, na verdade, poucas pessoas vão associar isso como uma linha horizontal. Então, se você juntar os quadrados e os círculos, você vai ter uma grande linha horizontal. Porque quadrados e círculos se intercalando, forma-se uma grande linha horizontal. Aqui você tem, no lado direito, várias figurinhas humanas, mas algumas figuras em destaque, a gente vai chamar até essa figura aqui, tem um nome especial para isso, a gente vai ver várias figuras alinhadas, né, que formam o quê? Formam uma linha horizontal, tá? Esse quadrado, esse triângulo aqui é a pregnância. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa lei, né, da Gestalt, que é a pregnância, ok? Então, a gente tem aqui uma pregnância e nós temos a semelhança também nessa figura. Então, a igualdade de forma ou cor desperta a tendência de se construir unidades e estabelecer agrupamentos. Assim, mais uma lei da Gestalt, a unidade. Um único elemento encerra em si mesmo ou como parte de um todo. A percepção de um elemento pode ser construída por uma ou até mesmo várias partes que constroem o todo. Sendo assim, uma unidade é percebida como um elemento único. Então, o que a gente fala de unidade, uma imagem abstrata, pode ser entendida pela mente humana, pois preenchemos o quê? Espaço vazio. Se você olhar bem essa figura aqui, a gente vai ter do lado esquerdo a marca da Adidas, né? Se você completar, ali você vai formar um círculo, você vai formar um triângulo, você vai formar ali umas peninhas, né? Se você completar essas linhas que estão em branco. Tá? E do lado direito, você vai ter aqui Johnny Walker, né? Esse aí com tênis, né? Jogador de tênis, de golfe, perdão. E o WWF, né? Um homem caminhando e um urso panda. Então, se você completar aqui os desenhos, você vai ter essa unidade que a gente fala na Gestalt. Seguindo aqui, a gente vai ter uma outra figura, outra lei, que é a lei da segregação. Capacidade perceptiva de separar, de identificar, de evidenciar ou destacar unidades formais em um todo, compositivo ou parte desse todo. Tem como foco a capacidade perceptiva de isolar e identificar objetos, ainda que sobrepostos, dentro de uma composição. Isso acontece por causa da variação estética, cor, textura, som, brilho, etc., que um elemento possui. E aí, se eu te perguntar, o que você vê na figura ao lado? Nessa figura aqui, a gente olhando assim rapidamente, vê um elefante, né? Mas por dentro aqui, por baixo tem um cavalo. Aí, pegando aqui, debaixo do cavalo tem um cachorro. Debaixo do cachorro tem um gato. Debaixo do gato tem um rato, né? E aí, na frente aqui tem um gorila.
Então, o que que acontece? Esse é o fenômeno da segregação, é a capacidade que o cérebro tem de perceber, de identificar e separar. Então, aqui você percebeu que tem um elefante, e você separou do cavalo, que separou do cachorro, que separou do gato, que tem na frente aqui um gorila. Então, você teve a capacidade de identificar, de destacar e separar as informações dentro de uma composição. Qual é a composição? É esse elefante todo aqui. Tá? Então, tem várias figuras de animais dentro desse elefante. Ok? Isso é a lei da segregação. E a gente tem a lei da unificação. Igualdade ou semelhança de estímulos. A unificação ocorre quando há harmonia, equilíbrio e ordenação. Então, símbolos como a Yang e as mandalas são exemplos desse tipo de lei, e a pizza também, né? A gente tem aqui os quadradinhos, né? Tudo bem harmonicamente organizado. Aqui também nós temos a pizza, né? Que todo mundo gosta de uma pizza. A gente tem toda ela aqui bem feitinha, harmonicamente, composta pelos seus ingredientes naturais. Seguindo aqui, a gente vai ter a outra lei da Gestalt, que é o fechamento. O fechamento é a sensação de fechamento obtida pela continuidade de uma ordem estrutural. Ou seja, na lei do fechamento, parte do princípio de que o nosso cérebro, ele fecha a formação de imagens completas quando vemos apenas formas inacabadas ou silhuetas, né? Então, o fechamento é isso. O nosso cérebro tem essa inclinação de fechar ou concluir formas que estão inacabadas. Aqui, por exemplo, na primeira figura, você tem vários pontos, se você completar, você vai ter a figura de um cão. Na figura do meio, se você completar, você vai ter a figura de um leão. E aqui, na terceira figura, aqui entre o garfo e uma faca, você vai ter aqui a figura, se você completar, a figura de um refrigerante marca Coca-Cola, né? Para quem gosta aí de Coca-Cola. Esse é o fechamento. E nós temos a outra lei da Gestalt, que é a continuidade. A continuidade, ou boa continuidade, fala do alinhamento harmônico das formas, né? Então, a impressão visual de como as partes se sucedem de modo coerente, sem quebras ou interrupções na sua fluidez visual. Então, diz respeito à forma como a sucessão de elementos e o fluxo de informações funciona em nosso cérebro. Se você olhar a primeira figura, você vai ver vários lápis de cor dispostos harmonicamente, um ao lado do outro, sem interrupção. E do lado direito, você vai ver vários veículos da mesma marca, da mesma cor, posicionados um atrás do outro, né? E aí a gente tem o quê? Um alinhamento harmônico das formas, né? É uma tendência dos objetos em seguir uma linha de fluidez visual e gradativa. A próxima lei da Gestalt é a lei da proximidade. Elementos ópticos próximos uns dos outros tendem a serem vistos juntos e constituem uma unidade. Logicamente, elementos que estão mais perto de outros, numa região, tendem a ser percebidos como um grupo mais do que se estivessem distantes de seus similares. Por exemplo, no primeiro ponto, elementos ópticos próximos uns dos outros, e aí tende a ser visto como uma unidade, é o caso do teclado. A gente tem aqui várias teclas, que se juntar tudo vai formar o quê? Um teclado, né? Porque são várias teclas alinhadas, posicionadas lado a lado, né? E juntas compõem uma unidade, que é o teclado. Se você for ver na figura aí da direita, você vai ter vários quadradinhos, que esses quadradinhos, mesmo distante, eles constituem o quê? Um grupo que forma o quê? O desenho de coração. Então, os elementos distintos que se posicionam de forma muito próximas uns dos outros tendem a ser percebidos juntos. Então, você olha aqui, esses quadradinhos estão distantes, mas quando você olha aqui, você vê um coração. Você não olha um quadradinho, você vê logo a figura do coração. Esse é o efeito da lei da Gestalt, chamado de proximidade. A próxima lei da Gestalt é a pregnância da forma. Pregnância é equilíbrio, clareza e unificação visual, rapidez
de leitura e interpretação. Então, mínimo de contribuição na organização dos elementos. Toda percepção tende a melhor forma possível legítima. Então, ou seja, toda percepção tende a ser da melhor forma possível legítima. É isso, essa que é a frase aqui que nós colocamos. Bom, assim existem composições que seu cérebro consegue ler rapidamente. Por exemplo, aqui do lado, você está vendo uma figura, duas pessoas, né? Uma de frente para a outra. Mas seu cérebro rápido percebeu também uma taça. Mas se você olhar bem mais embaixo, pode ter uma figura de duas pessoas aqui, né? Então, assim, você consegue ler rapidamente, com clareza, pois são homogêneos, são harmônicos, os objetos possuem essas características, são os objetos que possuem essa característica são chamados objeto de alta pregnância. Então, aqui a gente tem objeto de alta pregnância, que você bate o olho e você logo percebe o que está em evidente. Por outro lado, o objeto de baixa pregnância tende a ser uma organização visual complicada e confusa. Sendo assim, é possível afirmar que quanto maior for a pregnância da forma, mais eficiente será a comunicação com o seu receptor. Por isso, as leis da Gestalt são muito utilizadas em marketing e propaganda. Você vai ver muitas propagandas, né, que vão usar a lei da Gestalt para poder comunicar uma informação aos seus consumidores. A mais importante de todas, e possivelmente, ou pelo menos a mais sintética, é essa lei da pregnância, tá? Ela diz que todas as formas tendem a ser percebidas em seu caráter mais simples. Uma espada e um escudo pode tornar-se uma reta e um círculo, e um homem pode ser um aglomerado de formas geométricas. É o princípio da simplificação natural da percepção. E aí, a gente tem esse desenho aqui. Dá uma olhadinha para esse desenho. O que você percebe? Você vai dizer, é uma comunidade, né? É uma comunidade, uma favela do Rio, né? As pessoas sempre associam casas muito próximas das outras, né? Uma favela, uma comunidade. E aí, se você olhar bem, você vai ver algo muito interessante. É um aglomerado de casas, uma comunidade, mas essas casas estão de cabeça para baixo. Se você olhar à primeira vista, você não vai perceber. Então, entra a lei da Gestalt de baixa pregnância. Por quê? Porque você tem dificuldade em perceber que essas casas estão de cabeça para baixo. Então, todas elas aqui estão de cabeça para baixo. Então, aí, se você virar ela, você vai ver realmente que está em ordem aqui a lei da pregnância, que é realmente as casas, elas estão de cabeça para baixo, portanto, se classifica como baixa pregnância, ou seja, de difícil percepção, tá bom? Bem, nós encerramos, então, com isso, a nossa segunda aula, Introdução à Psicologia. Aqui está a nossa referência bibliográfica, tá? Eu vou estar disponibilizando esse material em PDF, vai estar na nossa plataforma, para que você possa ter todo esse material. E eu quero deixar com vocês uma atividade. E qual será a atividade da turma? A próxima atividade é a seguinte: você vai me dar um exemplo de uma contribuição do behaviorismo, psicologia comportamental, para a sociedade nos dias de hoje. Explique onde e como isso acontece. O behaviorismo é visto na onde? A empresa. Então, como isso acontece? Que momento? Na instituição tal. Então, quero que você faça uma pesquisa e manda para mim, responda essa primeira pergunta. A segunda pergunta você vai citar um exemplo, segunda questão, citar um exemplo de onde podemos usar a lei da Gestalt. A gente pode usar no trânsito, no marketing, propaganda, a gente pode usar onde essa lei da Gestalt? Então, o texto deve ser entregue em uma página, né? Essas duas questões, não passa de uma página, por favor, e pode fazer pesquisa na internet. Se puder citar a fonte onde você pesquisou também, fica mais acadêmico o seu trabalho e mais ético, ok?
Então, galera, tá aí o nosso estudo. Espero que você tenha entendido bem. Qualquer dúvida, você pode mandar lá no fórum para mim, ok? Estaremos aí disponível para poder responder as suas perguntas. Então, um grande abraço, até a nossa próxima aula.